Carro de Boi, o velho e fiel companheiro de trabalho. Fomos até São José do Ribeirão, distrito de Bom Jardim, para entrevistar carreiros e agricultores que até hoje utilizam juntas de boi em suas lavouras. Aproximadamente 3 décadas depois de sua criação, Nova Friburgo recebe a anexação da freguesia de São José do Ribeirão. Era a segunda maior freguesia de Nova Friburgo, produtora de café, ficando atrás somente de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer. Guia espiritual dos colonos suíços, o padre Jacó Joá, foi atraído para São José do Ribeirão, lá vivendo desde 1841 até falecer em 8 de julho de 1866, com a idade de 75 anos. Seu corpo encontra-se enterrado no altar da igreja dessa localidade. Há registros de uma vida sociocultural intensa em São José do Ribeirão, com jornais e uma banda de música, a Estrela Fluminense. Colonos suíços e alemães se sentiram atraídos por suas terras férteis para o cultivo do café. O censo de 1872 mostra Nova Friburgo com quase metade da população constituída de escravos, sendo que cerca de 80% se concentrava nas freguesias de São José do Ribeirão e Nossa Senhora da Conceição do Paquequer. Com a proclamação da República, São José do Ribeirão ganha status de município, sendo desmembrado em 1891 do território de Nova Friburgo. Porém, no ano seguinte, revoga-se sua emancipação e volta a pertencer a Nova Friburgo. No entanto, em 1892, com a criação de Bom Jardim, Nova Friburgo perde São José do Ribeirão para esse município. Recentemente, foi localizado nessa região, na propriedade dos Tardã, descendentes de colonos suíços, um cemitério indígena com urnas funerárias.
distrito de São José do Ribeirão tenta resgatar o desfile de carro de bois no seu calendário de festas. Conversamos com alguns carreiros sobre essa tradição. Meu nome é Fábio Crenfrez, sou produtor rural. Eu trabalho na lavoura e trabalho com boi de carro. Eu faço lavoura lá em Boa Vista. Boa Vista é aqui em Bom Jardim, né? Isso, município de Bom Jardim, em Barra Alegre. No distrito de Barra Alegre. Isso. Você planta o quê, Fábio? Eu planto batata doce, inhame, as coisas da roça, milho, feijão, planta de tudo um pouquinho para comer, né? Você é descendente, você é Klein, né? Você é descendente de colonos alemães, né? Isso, sou Klein Fresa. Você conhece alguma coisa da história da sua família? Assim, meus avós, né? Que meus avós sempre gostou de muita criação, né? O meu avô mesmo, por parte de pai, ele gostava mais de cavalo, né? E o meu avô, por parte de mãe, ele nunca gostou muito de criação, mas aí são os filhos e os netos que gostou, né? Gostou de bicho, né? Você está com quantos anos? Eu tenho 21 anos. Desde quando você trabalha na lavoura? Eu trabalho desde novo, assim, que eu vinha da escola, né? Sempre gostei de lavoura, né? Aí eu sempre ia ajudar meu pai e minha mãe. Desde novinho gostava de trabalhar na lavoura. Desde 8, 9 anos de idade já trabalhava na lavoura. Vinha da escola e depois ajudava a família? Isso, vinha da escola e sempre gostei, sempre achei maneiro, engraçado e fiquei nesse ramo de vida, né? Agora você agora você trabalha com boi na lavoura? Queria que você falasse um pouquinho como é que é a atividade de um boi, o que ele ajuda ao produtor rural? Ele ajuda em muita coisa, né? Que você pode arar a terra com ele, pode puxar uma madeira, pode envalar uma terra, né? Tem a estrada esses dias no sítio do meu tio, do Henrique, a gente fez lá com boi, que a gente vai arando, né? E depois vai raspando com a enxada. Aí tem utilidade para muita coisa, né? É indispensável, né? Isso, tem muita utilidade, mas só que hoje em dia é poucos que tem mais, né? E dá muito trabalho e é poucos que gostam, que sofrem muito, né? Aí tem que gostar muito para ter. Como é que você seleciona na sua propriedade um boi de carro? Eu acho que quem tem é feliz, que ara muita terra, né? Cuida de muita coisa, que nem eu lá. Eu aro terra, eu invalo terra, eu faço de tudo, né? E trabalho para os vizinhos. Mas é pouca gente que quer ter, né? Que dá muito trabalho, né? Dá trabalho? Dá trabalho. Para você mansar um boi. E você vai pôr amor no bicho, né? Aí quando você tem um bicho, você põe amor e depois quando morre é difícil, né? Aí tem muita gente que desanima por causa disso, né? Quer dizer, então, que essa coisa da Sociedade de Proteção dos Animais, que falam que essa canga, né, machuca o boi e tal, não é nada disso. A relação do homem com o animal é uma coisa muito afetiva, né? Tanto é que você falou que quando ele morre, quase que fosse um ser humano, né? O companheirismo, porque é o seu companheiro de trabalho, né, Fábio? É, o companheiro de trabalho. A partir do dia que você compra o bicho, né, bota na canga, você põe amor no bicho, né? Aí você, quando morre, tem gente que não quer mais, né? Que fica meio depressivo, né? Vamos dizer, né? Mas aí a gente gosta tanto que vai amansando o outro e vai tocando, né? Quantos bois de carga você tem na sua propriedade? Eu tenho 4 bois de carro. Isso. Aí hoje eu trouxe 2 aqui, porque os outros 2 que ficou lá é meio espantado ainda. Aí tem 2 mansos e 2 espantados. Eu trouxe os mais mansos para não fazer merda no meio dos carros, né? Senão massa um carro ainda, né? Aí acaba causando problema ainda numa festa, né? E você? Qual é o seu nome todo? Robson Crenfrez. Você é irmão do Fábio? É. E você já está ajudando lá na lavoura? Como é que é? Porque seu irmão começou com 8 anos, né? Eu também ajudo. O que você faz? Ajudo a descapinar, às vezes arrancar um inhame, uma batata doce. Então você vai para a escola, né? De manhã? De manhã ou à tarde? Eu estudava de manhã, agora vai ser à tarde. E aí quando você chega da escola, você vai ajudar a família? Boa. Você gosta do trabalho que você faz? Gosto. E como é
é que é essa história do boi que seu irmão estava falando, de ajudar na lavoura? Você também tem carinho pelo boi? Como é que é? Tenho, eu até tenho 2 novilhazinhas, mansinha. A gente dá batata doce pra ela, come na mão. É. Como é que é o nome delas? Uma é orelhinha e outra é mansinha. Você que dá o nome? Eu que dei o nome. Como é que vocês cantam assim lá na terra de vocês para poder tocar os bois? Tem alguma canção específica, uma maneira de tocar os carros? Cada um tem um jeito de falar, né? Eu mesmo, eu grito com o boi, vambora, vão, grito o nome deles, né? A hora que é pra parar, a gente grita, aí eles param. Aí depois você grita o nome e fala, bora, vão de novo. Aí é assim, cada um treina de um jeito, né? Cada um tem seu hábito de falar, né? E você só fala uma vez? Tem vez quando é um boi mais novo, tem vez que até a gente erra, né? Aí o bicho erra, todo mundo erra, né? Aí tem vez que você fala, não escuta, e você é obrigado a falar de novo, né? Mas 2, 3 vezes... Mas tem que gritar, né? Tem que ter paciência, tem que gritar. Até aprender mesmo é difícil. E você, como é que você toca os bois lá? O que você fala? Eu mando ir pra frente, eu ajudo ele a tocar boi na estrada também. Mas como é que você fala? Fala aí pra gente. Vambora, vão. Mas tem mais nada, não? Só isso? E ele já atende você? Seu Zé do Boi, por que o senhor tem esse nome? Justamente porque eu passei a minha vida candeando, mansando, né, e trabalhando com bois. Na carroça, puxando tora, enfim. Eu tive em São Paulo de 70 a 77, foi o tempo que eu fiquei fora da lida de boi. Voltei e abracei de novo a causa. Tem até uma história interessante, que eu regressei, porque eu fui fazer um exame médico lá em São Paulo, para entrar numa firma. E o médico disse que eu poderia morrer de um momento para o outro, que eu tinha um problema cardíaco sério. Falei, o quê? Eu vou morrer lá na minha terrinha. Peguei as malas, voltei e fui arar a terra de novo e trabalhar e puxar boi, mansar boi, e levar chifrada de boi, pontapé de boi. Eu queria morrer aqui, estou com 63 anos e eu acho que o médico errou, né? Quer dizer que essa profissão do senhor pode repetir o nome? É carreiro, né? Eu conheço como carreiro, né? Como carrear. E para amansar? Para amansar é doma, né? Para domar, para educar o animal, né? E como é que o senhor vê hoje em dia o carro de boi ainda sendo utilizado na lavoura? O senhor ainda acha que é útil ou a máquina substitui o boi? Não, infelizmente, minha senhora, o que aconteceu é o seguinte, eu vivi arando terra, puxando tora e trabalhei muito, certo? Mas aí veio o tal do trator, aí introduziram o trator, sendo que o trator, ele faz uma coisa que eu acho que não deveria fazer, porque o trator lavra em pé, na vertical, correto? E a gente lavra na horizontal, como eu lavrei, como todo mundo é o costume, na horizontal, porque se fosse para lavrar assim, subindo e descendo, o boi pastava subindo e descendo, mas o boi pasta em zigue-zague. Então, o que está acontecendo? Está havendo muita erosão, porque o trator lavra de cima para baixo, traz a terra nas enxurradas para a estrada e para os leitos do rio. E eu combati isso uma ocasião. Uma ocasião eu combati, porque o poder público, na ocasião, lavrava a terra com trator. Aí os caras acharam que eu estava defendendo o meu interesse financeiro, tá? Mas não, eu estava defendendo o meu interesse financeiro e o interesse da natureza. Porque posteriormente, eu acho que as gerações futuras vão pagar muito caro por isso. Porque o nosso terreno não são próprios para arar na vertical. Há parte que você pode lavrar com trator, correto? Mas o correto seria com bois no tradicional, né? Que era feito assim. Mas hoje as coisas são muito rápidas, as necessidades são muito iminentes. Só que a natureza está pagando uma pressão. E vai continuar pagando, tá? Agora, quando o senhor fala nosso terreno, o senhor quer dizer montanhoso? O nosso solo é montanhoso, né? O nosso solo é íngreme. Nós não temos como lavrar, como tratorar, mecanizar médio, até dá. Agora, como fazem por aí, o trator só abre a encosta, correto, e desce. O trator oficial, o trator particular, para mim, é uma burrice. Mas eu calei,
porque quem fala muito erra. Eu calei porque sou um só, entendeu? O que eu me fiz? Eu não pude com os inimigos, me juntei a eles. Se eu não posso com o inimigo, eu me junto a eles, pô. Entendeu? Eu defendo isso aqui, para a nossa região, correto? Mas ele tornou-se inviável, né? A gente fomos prescritos. Hoje é só tradição. Eu tenho esse carro de boi, né, que era antigo da minha família, a carroça, eu mantenho, certo? Eu tenho muita coisa tradicional, inclusive eu tenho vontade de montar um museu. Eu tenho um sitinho, eu tenho vontade de montar um museu com as coisas que eu sofri, né? Porque isso era sofrimento, correto? Isso era muito sofrimento. Porque eu trabalhei com burro, com boi, porque meu pai, a gente com 5, 6 anos de idade candeava boi brabo. Brabo, meus irmãos estão aí, tem pessoas da região aí que podem dar testemunho, correto? E a gente trabalhava com tropa também, sendo que meu pai pendurava a bolsa de café de um lado e a gente ficava ali. Ele para pendurar do outro lado do animal, a gente tentava ajudar a escorar o animal, né? Portanto, hoje eu tenho a carroça, tenho o carro, tudo de lembrança. Tenho bolsas de coisa, arados, eu tenho muitas coisas daquela tradição, daquele trabalho da gente, entendeu? Que a minha vida foi isso, fora 7 anos que eu tive em São Paulo e fora 5 anos, que até 5 anos eu era muito criança, correto? Entendeu? Então eu amo, gosto, mas você gostar de uma mulher bonita como essa aqui, mas você não tem retorno, não adianta. Infelizmente nós vivemos do capitalismo, né? Nós estamos num capitalismo apressado e muito imediato. As futuras gerações, senhora, vai pagar muito caro pela destruição da nossa natureza. Muito caro, e já estão pagando, né? Entendeu? E o boi prescreveu, está aqui, mas vai ficar na história, na lembrança de todos, e da minha, muito mais. Na história da humanidade, desde as primeiras civilizações, o carro de bois era indispensável na lavoura, na lavragem da terra atrelado à charrua, bem como no transporte de materiais pesados. O boi de trabalho, animal preferido para as fainas do campo, era cercado de respeito. Na Índia, até hoje, é um animal sagrado, sendo proibido matá-lo. Na Grécia Antiga, não se admitia matar o boi de lavoura. A proibição era tão severa que as antigas leis atenienses puniam o bovicídio duramente. O vetusto carro de bois foi trazido pelos portugueses, sendo o primeiro veículo que rodou no Brasil colônia. Carreava materiais de construção para o levantamento das primeiras vilas, para a edificação de moradias, capelas e fazendas. Transportava madeiras longas e pesadas e grandes blocos de pedra. Conduzia do litoral para os povoados as mercadorias que vinham de além-mar e, igualmente, carregavam para os portos de embarque toras de pau-brasil e caixas de açúcar. Era indispensável nos engenhos de açúcar na colônia. Não se pode pensar em cultura canavieira ou na indústria do açúcar no Brasil sem associar a presença dos rudes veículos tirados por bois. Traziam a cana dos canaviais para os picadeiros dos engenhos e para as moendas.
transportavam a lenha das florestas para as suas fornalhas e, igualmente, levavam caixas de açúcar dos tendais para os mercados ou portos de embarque. O carro de 2 rodas, tirado por bois, abriria com as suas rodas maciças os primeiros caminhos, desde as matas litorâneas até o sertão. Na paisagem rural, ouvia-se a cantiga dolente do ranger do carro, o apeiramento da boiada mansa e resignada, o velho e fiel companheiro de trabalho. Rústico, pesado, vagaroso, mas seguro e resistente, o carro de bois ocupa lugar preeminente entre os instrumentos de trabalho no Brasil, transportando, ligando, aproximando e servindo ao progresso da colônia. Missas, novenas, romarias, casamentos, batizados, crismas, enterramentos, folguedos populares, em tudo esteve presente o carro de bois, servindo no transporte de pessoas. Foram utilizados na Guerra do Paraguai, transportando armas, petrechos, munições, alimentos e transformando-se às vezes em ambulâncias improvisadas para doentes e feridos nas batalhas. No Brasil, aparecem vários tipos de carros de bois, distintos entre si por certas peculiaridades regionais de construção, como os carros do tipo mineiro, paulista e nordestino. Quanto à rodagem, podem ser classificados pelo número de rodas, pela sua estrutura e pelo eixo. Os carros de 2 rodas são os mais comuns. Quanto ao tiro, ou seja, quanto ao número de animais que puxam os carros, há no Brasil carros puxados por um só boi, chamados de carroça de bois, carros puxados por 2 bois, formando uma junta ou parelha, e, finalmente, carros puxados por 4 ou mais bois, formando 2, 3, 4 e mais juntas. Os carros de bois no Brasil são tirados, em geral, por uma ou mais juntas. No estado do Rio de Janeiro, a boiada do carro compõe-se normalmente de 3 e 4 juntas. O canto dos carros, carro gemente, carro cantante, é uma de suas particularidades. Os carros cantam, chiam, gemem, estridulam, guincham, rangem, rechinam, retinem, rincham e zunem. O boi de carro é o touro castrado. Quando o boi já não aguenta a canga e o carro, é levado para a engorda e a seguir sacrificado, aproveitando-lhe a carne e o couro. Na paisagem do Brasil colonial, trotando à frente dos bois, era comum avistar o carreiro de pés no chão, calças de algodão regaçadas pelas canelas, a camisa entreaberta, o chapéu de palha ou couro e, de vez em quando, ferretuando com a ponta de ferro das aguilhadas as juntas de boi. Amansar bois de carro é uma das tarefas mais árduas dos carreiros, exigindo perícia e paciência. O trabalho de dirigir, guiar e manobrar o carro de bois é executado pelo carreiro. Já o ajudante, geralmente um menino, é chamado de candeeiro. O engenho central Laranjeiras, que beneficiava toda a produção de cana-de-açúcar dos municípios do centro-norte fluminense, fez uso dos carros de boi para o transporte de cana, como vemos nessas imagens.
Fazenda Santa Cruz, uma das maiores unidades de produção de café da antiga freguesia de Nova Friburgo, a de Nossa Senhora do Paquequer, hoje Sumidouro, possui um memorial de carros de boi em suas instalações. Conta um pouquinho da história aí da sua família, seus ancestrais, seus avós, parte de mãe, parte de pai. Bem, os meus trisavô que ajudou a fundar essa cidade aqui embaixo, aqui, São José do Ribeirão, né? Qual família? Eles eram 2 portugueses lá da Ilha da Madeira. Aí um casou, veio vindo até a nossa geração. Aí o outro casou, não casou, morreu, acabou, né? Mas aí começaram aqui a desbravar isso aqui, que isso tudo era floresta ainda, né? E abriram estrada no braço, né? Foram construindo e hoje está aí essa devastidão que vocês estão vendo aí, né? Que antigamente o Brasil era para derrubar, queimar e cavucar, né? Foi uma cultura errada, né? Que começou aqui. Tinha que começar com outra ideia de preservação, mas hoje vai se culpar quem, né? Não pode culpar ninguém, né, dona? Então eles vieram e trabalharam muito e formaram as fazendinhas, né? Os meus ancestrais. E hoje a gente está aí ainda, né? E agora, da Ilha da Madeira, mas e a outra parte da sua família? Aí vovó já veio da Alemanha, né? Que é vovó Pitonga, tinha um apelido de vovó Pitonga. E ela ficava ensinando meus irmãos mais velhos umas palavras em alemão. Qual era o sobrenome dela? Emerick. Emerick, Mas você também tem Verli no sobrenome, né? Tem Verli. Aí já é da parte do pai da mamãe, né? Que é Verli João Pedro Verli, da parte da mamãe. Também italiano, né? Acho que é. Anjo, Italiano. Isso. Quer dizer, você tem alemão, Verli, que é suíço, português da Ilha da Madeira. Você representa bem todos os povos que vieram a essa região. Aí dessa mistura toda que fez esse milkshake, aí tem nós aí hoje que vocês estão filmando aí. Agora, você é produtor rural, né? Sou produtor rural ainda. O que você planta e aonde? A gente planta aqui nas terras nossas ainda, né? Planta aipim, planta pimentão, planta tomate e leva para vender no Irajá, no Rio de Janeiro, lá no pavilhão 21. Meu irmão que leva. A gente produz, né? E ele leva. E os boi de carro a gente parou, né? Só tem um irmão meu ainda que ainda mexe. Você não, na sua propriedade, você não usa mais o boi de carro? Não usa não. Isso está ultrapassado, né? Hoje em dia o trator vem aí e que o boi leva numa semana, o trator faz numa hora, né? Então é mais vantajoso trabalhar com trator, né? Agora, tem gente que fala que tem certas coisas que o boi de carro faz e o trator não faz. O que está acontecendo é que estão arando terra de cima para baixo com o trator. Já o boi lavra na curva de nível, né? A terra vai ficando toda em fatia, tudo em curva de nível, para não dar erosão no solo, né? Não acarretar o humus, a parte boa, fértil da terra, né? O trator tem esse defeito. Então você não usa porque sua terra é plana, então você não tem necessidade de recorrer ao carro de boi, né? Na verdade, nem quer dizer que se é plana ou se não é. É que uma terra que já está trabalhada, cultivada, ela já está sempre mais, né, mais lasciva, melhor de você trabalhar. Mas quando é uma terra virgem, que limpou, que está em pousilho, né, aí tem que usar o maquinário ou o boi. Mas quando a terra já vem sendo trabalhada, ela está sempre mais acessível, não precisa estar cavucando. Agora, você fala, alguns produtores rurais aqui falaram que utiliza ainda o carro do boi. Você acha isso ultrapassado mesmo? Menina, demais, né? Sem falar que hoje em dia, com os direitos aí dos animais, que os animais estão tendo mais direito que os seres humanos, eu não sei por que motivo, né? Não está podendo nem usar, né? Olha, hoje mesmo, fazer uma passeata, né? Só se for num dia comemorativo. Porque num dia normal, ficar transitando na cidade com carro de boi, loguinho o cara tá preso, né? Não pode, né? Isso está proibido, né? Mas que judia com boi, isso tudo é conversa fiada. Nada disso judia com boi. É um trabalho como um homem qualquer trabalhando em qualquer outro serviço, né? Que o boi não carrega mais que ele não pode, né? E você não vai lotar o carro mais do que o carro cabe. Então, tem muito mito no meio disso aí.
É que, na verdade, do trabalho do carro do boi, né? Que a gente hoje não trabalha mais, nem mansa mais boi, que nem já mansamos muito. Por sinal, o último que ficou foi uma canga que está guardada ali, que eu guardei de relíquia, né? Que eu vou deixar para meus netos. Você já fez canga para carro de boi? Já fiz canga, já fiz carro, já fiz bastante coisa. E é difícil? Como é que é a técnica? Nada, menina, é só ter a madeira, né? E ter aquela coisa boa na cabeça, né? Para trabalhar com a madeira, né? Que eu faço uns trabalhos de artesanato ainda, né? Um agamelo, um pilão. E você fazer uma peça é o seguinte, você começa a trabalhar a peça, aí aquilo vai entrando, entendeu? Você vai entrando em sintonia com a madeira. Aí a peça vai surgindo, um agamelo, um pilão, uma roda de carro de boi, um carro de boi. E quando vê, a peça está pronta. E você aprendeu com quem? Aprendi com um tio meu aí que trabalhava, né? O primeiro, 7 anos, quando eu ajudei ele a fazer a primeira canga, eu tinha. E essa canga está guardada aí. Por isso que vai ficar de lembrança para meus netos. Ah, tá. E quanto tempo leva para fazer essa canga? Uma canga de boi leva 2 dias, né? Porque tem a posição de furar, os canzil, o tamboeiro. Que cada peça da canga tem um nome, cada peça do carro de boi tem um nome, né? Quais são esses nomes? Esses nomes, inclusive, eu botei numa poesia que eu fiz para um carro de boi. Ah, então deixa eu falar daqui a pouco, né? Então tá. E qual é a madeira uma madeira assim, para fazer essa canga? A canga de boi que a gente usa aí é o bico de pato, que ela é uma madeira macia de você trabalhar, ela aceita, tudo que você quer fazer com ela, ela aceita, né? E ela não broca e tem durabilidade. Como é que toca um carro de boi? Um carro de boi, você quer que o boi vá para frente, você fala, vamos! Você quer que ele vá para um lado, você fala isso, você fala para o outro lado, para a direita, para a esquerda, para trás é afasta, para chamar é vem, para tocar também pode ser eia, você grita eia, eia, aí o boi vai andando. Cada um tem um jeito de tocar o seu boi. E você só fala uma vez e ele atende? Atende porque ele foi treinado para isso, né? Se for para ele afastar, você fala afasta, mas se for para ele ir para frente, ele não vai para frente. Se falou afasta, ele afasta. Né? Ele atende na hora. Atende, né? Ele aprende, né? Sou produtor rural, moro em Barra Alegre, produzo inhame e batata doce, couve-flor e trabalhei com boi de carro há 24 anos. Então, pode falar. Trabalhou com boi de carro, né? O que é boi de carro? Boi de carro é um boi que você pega um garrote no pasto, um garrote que não seja muito brabo, entendeu? Uma criação mais mansa. E desde o primeiro dia que você bota ele na canga, você já sabe se vai trabalhar ou não. Aí você, quando é um boi muito nervoso, você sabe que você não adianta insistir com ele, entendeu? Você já pode soltar ele no primeiro dia. Se você botou na canga e ele não saiu, você não adianta tentar, entendeu? Você solta ele. Você pega outro, bota no primeiro dia, você sabe se ele trabalha ou não. Aí, se ele não se debateu, se ele ficou tranquilo atrás dos outros, eles vão trabalhando, e ele não se machuca, você não precisa fazer nada com ele. E um boi, que é um boi muito nervoso, se você insistir para trabalhar com ele, ele se machuca, ele mesmo se machuca, entendeu? Então você não pode botar ele trabalhar. Então, para trabalhar com boi de carro, você tem que entender do boi de carro, porque se você não entender do boi de carro, você só vai dar problema para o bicho mesmo vai se machucar.
Então quer dizer que você tem que começar desde quando ele é um novilho, né? Não, eu trabalhei com isso há muitos anos e descobri, você pegando um boi velho, não é um boi velho, um boi com 3 anos no pasto. Um boi com 3 anos ele é um boi já adulto, né? Você bota o boi na canga, ele mesmo sai por conta dele. Às vezes você pega um bezerrinho, você bota na canga, ele leva muitos anos para trabalhar, entendeu? Aí às vezes ele nem consegue trabalhar, entendeu? Ele fica ali se lapidando e demora. E já o boi velho, já um boi maduro, ele já está um boi já formado no pasto. Você bota ele na canga, você bota ele meia hora hoje, 1 hora amanhã, depois o outro dia você não bota, entendeu? Aí ele vai amansando devagarzinho, sem se machucar e sem você prejudicar ele. Vocês então só trabalham com boi de carro, aquele que vocês sentem que ele está à vontade, que ele atende, não se machuca e que consegue ter mobilidade com essa canga, né? Isso, porque é uma coisa muito engraçada de você ver. Às vezes você chega no pasto, a gente está acostumado, só de você olhar o boi andando no pasto, você sabe se ele trabalha ou não. É uma questão de tanto traquejo de você estar com bicho, que você sabe quando trabalha ou não. Aí o meu sobrinho começou a trabalhar comigo ele, com 18 anos de idade. Aí ele ficou de maior de idade, ele foi trabalhar comigo. Aí o que acontece? Ele ficou 4 anos trabalhando comigo para aprender a trabalhar com boi de carro. Aí hoje, como eu tenho o sítio que eu estou produzindo, eu parei de trabalhar com boi de carro. Eu tenho meus boi, ele tem os boi dele, só que eu já não trabalho mais, eu só faço serviço no meu sítio. E ele já trabalha com boi de carro para um, para outro, entendeu? Aí geralmente trabalha 4 horas com uma junta, 4 horas com outra para não prejudicar, para não botar boi da manhã à noite na canga. Qual é a atividade de um boi de carro na lavoura? O que ele ajuda o homem? Olha, vocês não têm ideia o que um boi ajuda um homem. Ele puxa madeira do mato, ele ara a terra, ele gradeia a terra, ele faz vala para plantar inhame, para plantar capinho, batata doce. Vocês não têm ideia, entendeu? Arrasta a terra na carroça, no carro. Vocês não têm ideia o que o boi ajuda um homem. Hoje em dia, a gente vê muito financiamento de maquinário para o produtor rural. Está mais acessível, né? Financiamento e tal. Mas ainda assim, o boi é indispensável na lavoura? Tem lugar que o trator não faz o que o boi faz em certo tipo de terreno, que você não tem como comparar o que o boi faz com um trator, entendeu? Você tirar uma tora do mato, uma tora, vamos dizer, de 200 quilos. Às vezes você não pode roçar para ela tirar aquela tora de eucalipto. Você não pode abrir, às vezes, hoje em dia mais. O boi, você vai lá com 2 juntas de boi, ele vem com aquilo tranquilo, que uma junta de boi puxa 800 quilos, entendeu? Você vai com 2 juntas, 200 quilos não é nada para um boi, entendeu? Para 4 boi, entendeu? Tira facinho do mato. E para entrar com trator, você precisa já de estar abrindo estrada, e é muita coisa para fazer. E o boi faz qualquer coisinha nesses lugarzinhos assim. Uma junta de boi tem que ter quantos bois? 2 bois. Uma junta, já é uma junta. Mas pode ter 4. Pode ter 4, pode ter 8, 16 boi, pode ter quantos você quiser. E sai direitinho, por exemplo, uma junta com 10 bois, ele anda direitinho? Anda direitinho. Eles costumam, com um rapaz chamando, entendeu? O rapaz que chama, o rapaz que toca, eles costumam, na hora de parar, na hora de sair. Você fica incrível o que o bicho aprende, entendeu? Você pode ter 40 boi na canga, que vai dar 20 juntas. O que o boi da guia fizer, os boi do coice, todos eles fazem. Como é que você vê um boi da guia, esse que lidera? Igual a madrinha, né, na tropa. Como é que ele se torna o líder, assim, dos animais? Rapaz, nos primeiros dias que você bota um boi na canga, você sabe se ele vai ser um boi de guia ou um boi de coice. Porque o boi de guia, ele é um boi que trabalha, já um boi mais centrado, ele olha o que vai fazer. Boi de coice não, é a mesma coisa um administrador na fazenda e as pessoas que trabalham com ele. Tem administrador que ele tem ponto de vista, ele olha. E os rapazes que trabalham às vezes, simplesmente só abaixa a cabeça para o que está fazendo. E já tem um administrador que olha longe, o boi de guia é isso. Agora, a gente vive uma região assim muito montanhosa, né? Tem muito morro e tal. Nesse ponto, a máquina não ajuda, né? Então, no caso, o boi tem mais utilidade por conta dos morros e tal para a lavoura, né? É uma coisa que eu fiquei muito chateado ultimamente, entendeu? De botar trator no morro, dar uma chuva,
o trator já deixa o caminho da água descer. Aí junta tudo, traz para as estradas, atrás de casa, entendeu? Forma muita erosão. Tem uns 8 anos atrás eu endireitei um terreno que o trator arou em Santo Antônio. Até que o INEA teve lá, o IBAMA teve lá, entendeu? Deu vala da altura desse telhado aqui. E eu botei os boi de carro, envalamos tudo em curva de nível. O INEA que deu a planta para mim fazer as valas em curva de nível para plantar capim na época. Quer dizer, o boi tem essa utilidade ainda, né? Em relação à máquina, né? Porque no morro ele consegue trabalhar em curva de nível, a máquina não tem como, né? Ela tem um lado muito bom dela, a gente não pode falar porque uma máquina na vargem, ela tem um valor dela que nem se compara com a junta de boi nesse ponto de vista, que o serviço dela é um serviço mais rápido, né? Mas o boi no morro nem se compara. Agora, tem hoje em dia sociedades protetoras de animais que criticam muito ainda o fato de se utilizar o boi de canga. Eles se machucam? Como é que é? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É uma coisa que eu concordo com eles, entendeu? Porque antigamente tinha muita gente que botava cangalha no burro, o burro dava ferida no lombo, né? Que andava aí 5, 6 dias, mês todo com a cangalha. O boi é a mesma coisa, entendeu? Só que depende de cada um. Portanto, eu falei com você agora há pouco, você tem que botar um boi na canga 4 horas por dia, você não pode botar mais. Se você deixar um boi mais de 4 horas por dia, você está prejudicando. Quem tem um ser humano, se ele ficar muito tempo com a enxada na mão, alguma coisa nas costas, vai queimar, não tem como, entendeu? Então, quem trabalha com boi tem que ser consciente do que ele está fazendo. Porque saber o limite do bicho, é igual você ter um cachorro, que o cachorro, uma vaca de leite, é tudo a mesma coisa, entendeu? Então você tem que conhecer o que você faz. Se você não conhecer o que você faz, você prejudica até uma árvore, a natureza. Então você tem que estar ciente daquilo que você faz, porque senão você prejudica o bicho. E o que um carreiro canta quando vai conduzindo uma canga, né, de bois? Isso, uma junta de bois, o que ele canta? Muita gente fala, vem cá, outro, tchó, tem muitas manias de chamar. Tem muito jeito de chamar um boi. Ó, eu sempre falei, vem cá, vamos lá, ei, tchó, vem cá. Zé do Boi, antigamente vocês faziam açúcar aqui, plantavam cana, como é que era a vida na lavoura antigamente? Era horrível, né? Era horrível. Plantava-se cana, né? Transportava-se a cana, moía-se a cana e fazia o melado, né? Fazia a rapadura, fazia a tal da puxa-puxa, certo? 3 horas da madrugada a gente já estava rodando engenho, molequinho. Já tinha buscado os bois, já estava rodando o engenho, correto? Já tinha quase uma taxa já completa para o meu pai transferir de uma para outra. E mais um depósito. Você está entendendo? Porque a gente usava a rapadura do café, né? Para adoçar o café, entendeu? E usava também a garapa. E cafezinho ruim aquilo, hein? Muito ruim, certo? E depois... Só interromper o senhor, quando o senhor falou pegava os boi, é porque para a cana, só para as pessoas entenderem. No engenho, tinha manjarra, correto? Botava a cana, as moendo exprimia, o boi é que fazia o serviço, certo? O boi que era a atração, para movimentar essa engenhoca, correto? Era bem aqui onde está essa casa. Aí escorria o caldo. Escorria o caldo, que ia para as taxas, que ia ferver, tá? E meu pai ia mudando, aí fazia a rapadura, fazia o tal do fininho, que era a rapadura com gengibre, amendoim, né? Amendoim, certo? Aí nós gostávamos muito daquilo, que era gostoso demais. E nós comíamos demais da conta. Depois dessa junta de boi, ou ia na terra, correto? Ou ia puxar carga. Porque as cargas, que começou o advento da plantação de tomate, e de chuchu, de pimentão, entendeu? Então essas cargas eram transportadas até São José do Ribeirão no carro de boi. Tá? E eram vários carros de boi. Não era só nosso não, dos vizinhos. Até São José do Ribeirão do caminhão para Columbandeira no Rio de Janeiro, ou na feira do Rio, Niterói, né? Columbandeira e Niterói ali, entendeu? Aí depois, no outro dia, o mesmo ciclo. Ou ia na terra, ou ia puxar carga. Porque o boi levava o arame, levava os insumos, levava o adubo, certo? E trazia a mercadoria. O transporte da região todinha era feito em carro de boi ou burro, ou lombo de burro. Nós, como já era mais avançado um pouquinho, já era carro de boi.
já tínhamos o carro, a carroça, né? Então o transporte era feito de café, tudo era transportado em burro, né? Ou em carro de boi, até onde o caminhão ia, entendeu? Agora, só para a gente voltar um pouquinho essa questão da fabricação do açúcar, da rapadura, você falou que começava às 3 horas da manhã. Que horas terminava até dar o ponto, o processo todo? Daí meu pai ficava, isso eu não posso dizer, meu pai ficava trabalhando, né? Batendo a rapadura, e a gente já seguia para trabalhar. Porque nós tínhamos uma questão que nós somos, ele não, mas nós somos 3 irmãos mais ou menos da mesma faixa etária, que é João Henrique, que não está aqui, o Elias e eu. Então meu pai fazia o seguinte, ele fazia o rodízio. Um estudava um mês e o outro candeava boi. Aí ele fazia o rodízio. Se ficasse aquele doente, tá, sacava o da escola para ir trabalhar. Mas isso nós tínhamos 5, 6, 7 anos de idade, tá? Nós candeamos um boi bravo, que quase matou esse aqui, que já era mais remanescente, chamado Sereno. Duvido um homem hoje que chega e bota a mão na guampa dele. Não matou nós porque Jesus Cristo protegia a gente, né? Como é que foi essa história? Conta aí pra gente. E aquele boi ensinou muita coisa em nós. Inclusive, né, tem um velho aí, que ele fez esse velho subir no angico de espinho. Tá vivo e tá sóbrio. O Sereno ensinou muita coisa em nós. Nós, moleque, tinha que ficar esperto mesmo. O dia que ele caiu no buraco e morreu, eu tive que espirrar fora, senão ele me caía em cima. Como é que foi essa Aí história? ele pegava muito. Ele saía soprando atrás da gente. De tanto que pegava. E nós tínhamos que trabalhar com ele. O papai não dava mole em nós, não. Mas não foi daqueles boi mansos que podia trabalhar? Não é igual aquele ali manso, não. Não, É brabo esse- mesmo. Explica a ela que ele trabalhava, mas era mal. Mas pegava. Como é que chamava o boi? Sereno. Sereno. E quantos anos vocês trabalharam com o Sereno? Há muito tempo, né? Zé? Muito tempo. O Sereno é o seguinte, papai tirou um boi chamado Campeão, do matadouro, que era em São José do Ribeirão, do falecido Dalisso, correto? E esse boi era muito manso, muito boi, muito bom. Esse boi é que trabalhou com o Campeão, com o Sereno, correto? Isso já no meu tempo, o Ernesto era bem mais criança. Subia aqui, isso aqui era muito ruim de subir lotado, aqui é uma estrada muito ruim, muito ruim. João Tula, que é meu cunhado que já faleceu, era o carreiro. Nós estávamos mais ou menos com 50 sacos de abacate no caminhão, no carro de boi, para bater no Campo Velho, em São José ali, para dali ser encaixado e levado para o Rio. Quando chegou aqui na subida, o Sereno moscou. Ele moscou. Eu estava com 7 anos mais ou menos, não tinha mais que isso. Ele moscou, eu arranquei a camisa e levei na cara dele. Ele arrastou o Campeão sem brincadeira. Quando chegou na baixadinha lá em cima, o meu cunhado pulou na frente e meteu o cacete nele. Porque meu cunhado ele respeitava, certo? Senão ele me matava. Mas nós trabalhávamos com ele. E não tinha saída para nós não, ou trabalhava. Moleque naquela época era descartado, sabe? Era descartável, né? Aqui criança era Era só para trabalhar mesmo, Não tinha entendeu? infância, não. Em infância? Menino, o único carrinho que nós tivemos aqui foi um carrinho feito de carretel de pau, que fizemos 2 buraquinhos numa ripa assim, botamos em cima do carretel. Se pingasse uma bola aqui, papai ia ver o que tinha dentro dela na hora com o canivete. Não tinha para onde ver não, o moleque era só para trabalhar. Começaram com 5, 6 anos. 5, 6 anos. O meu pai era um português, né? Também nós éramos 13 filhos. O filho ficava doente, você sabe o que ele falava? Tem tábua para fazer caixão. Naquele tempo, as tábuas de caixão ficavam em cima da casa ali. Em cima, servia de forro, certo? De sanandu, inclusive. Ficava doente e falava com a minha mãe, ó, tia morrer, tem tábua para fazer caixão aí.
É verdade ou mentira, Néstor? Hoje em dia as crianças são tratadas tudo em primeiro lugar, né? E antigamente as crianças eram os últimos. Se fosse numa festa, era o último que comia. Mas era o primeiro que tinha que trabalhar, né? Verdade. Nós sofrimos o demônio. Uma vez eu estava candeando Campeão e Sereno, aqui no Jaso Veloso, porque o boi naquele tempo fazia estrada, carregava pedra. A terra era no couro de boi, para fazer aterro. Aí nós estávamos trabalhando no Jaso Veloso aqui, já está vivo em São José, no Jaracatiá ali. Aí tá o Julinho, que era o carreiro, também era ruim que nem um diacho. Aquele negócio de ir em casa, rapaz, a mamãe repreender, a gente não comer e tal, tá? Na hora do almoço, o Jaso me bota um prato de aipim e torresmo. Eu com a fome, mas lembrava dos conselhos de casa, da educação de casa, né? Peguei um torresminho e uma mandioca, sentei na frente do boi e fui comer. Que coça que eu estava perdendo, eu tinha que comer o prato todo, né? Imagina que a gente não esquece essa remanescência, viu? Não esquece, viu? Nós estávamos puxando o estico para cima, né? Que a carroça quebrou. Olha para ela. O carro de boi quebrou lotado ali, custemos, o boi ainda caiu ainda. Custemos sair, não foi, Zé? Muita coisa. Quebrou a roda todinha. Mas, dona, essa história da nossa família não é só da nossa família, não. Todos os vizinhos aqui passaram pela mesma, entendeu? Pelos mesmos intempéries. A coisa era difícil mesmo. Eu calcei o primeiro sapato, eu tinha 12 anos, que joguei na centena do bicho e ganhei. Esse aqui que me levou em Friburgo para comprar o sapato. Comprei um Bamba 1000 milha, que saiu na época. Tinha um cavalo de aço e 1000 milha. Rapaz, eu botava aquilo no pé, acho que viajava por cima, não queria nem encostar no chão, não. Aquilo para mim era o céu, nunca tinha calçado, rapaz. A coisa era difícil para todo lado na roça. Né? Ele lembrou bem aqui, minha senhora. Candia boi de pé no chão, no meio dos pinhos de grão de galo, Juca-Torre. Espinho de grão de galo, Juca-Torre. Naquele tempo que a gente era criança, eles queimavam o sapé. O sapé trazia aquele mergulhão assim, não tinha sapato, não tinha nada. A gente saía na frente do boi, pergunta ele aqui, João, pisando na ponta do dedo para não espetar o pé. Esse Sereno era um que ficava atrás do cara o tempo todo, caçando o cara, bufando, e a gente na frente puxando o boi e pisando na pontinha do pé. Esse Sereno, puxando aqui na tora aqui no Machambombo ali, eu e meu falecido pai. Papai é o seguinte, quanto mais espinho tinha na frente, mais ele batia no boi para o boi passar em cima de você. Ele não tinha esse negócio de parar boi e pensar não, que ele metia o cacete e era para ir embora mesmo, né? Eu saí fora, correto? Eu saí fora, deixei os boi descer. A tora ficou assim na pedreira, e um boi parado lá e outro cá. E papai preocupado com os boi. Eu tinha pulado na macega, né? Aí papai foi e cortou as brochas do boi, né? Que a brocha é esse negócio que vai debaixo do pescoço do boi, né? E aí desceu a tora com canga, corrente e tudo e salvou os boi. Mas, meu pai dava mais prioridade a um boi do que de nós, rapaz. O Zé do Boi? Zé do Boi é o seguinte, quando você fala que tem umas tábuas lá, né? Que para fazer negócio de caixão, fazer caixão, é por isso que vocês estão vivos até hoje, com medo de morrer, não? Rapaz, eu não sei, eu sei que nós estamos vivos de sorte. Porque o que nós passamos, o João Henrique, meu irmão que não está aqui, entendeu? Que ele é acima de mim. Papai comprou uma junta de boi chamado Mimoso e Boa Sorte. O caminho era por cima aqui, Mimoso e Boa Sorte, correto? E essa junta de boi, ele candeando os boi e tal, encontrou um carro aqui na pista. O boi maçou ele todinho, os boi quase mataram meu irmão. Mimoso e Boa Sorte. Agora eu vou contar uma lembrança então. Também trabalhou com o Campeão, o tal de bordado, ruim que nem o diabo. O meu irmão mais velho tá aí que matou ele, matou a cacetada aqui em cima, o tal de bordado. Nós estávamos puxando capim lá no Capivari, daqui lá a pé leva umas 3 horas, ia candeando o boi. E volta também, antigamente as estradas eram tal. Aí eu fiquei de coque, esperando esse carreiro botar o capim clina, né, em cima da carroça, que eu era o candeeiro. E tinha uma dona meio especial, uma senhora lá, e eu aquilo admirado com aquilo, fiquei de cócora na frente do boi. Fiquei de cócora olhando aquela senhora especial, porque era novidade, né? Esse carreiro que já morreu, que é o falecido Julinho, falou, vem ajudar aqui, rapaz. E eu não dei atenção nele, não. Ele pegou a vara de ferrão, foi em cima da espinha do bordado, o boi me pegou, passou por cima de mim, me pisoteou todinho. Eu saí no canteiro de flor da senhora, Dona Lute, que já faleceu. Eu era tão criança
que ela me levou para dentro e botou um tal de pantera, candear os bois dali para frente, certo? Ela era tão criança, eu era tão criança que ela me pegou, me deu um banho de água morna com sal, me deu um copo de café com leite e um pedaço de broa, e eu fiquei sentado na escada. Aí eu me senti um rei, né? Mas o que acontece? Eu mancando. De noite ela manda o tal do pantera vir candeando. Falou com o marido dela, Manezinho, manda o pantera candeando que esse menino não tem condições de candear boi. Eu pulando um pé só. A senhora acredita? Quando chegou na porteira de um cara que já morreu, chamado Oscareca, tá? Eu apiei para abrir a porteira, ele falou com o pantera, sobe na carroça, manda esse... Aí falou o palavrão, que era eu. Candear boi, eu vim de lá aqui em casa pulando um pé só. Se chegasse aqui e reclamasse com o papai, a coça comia, o couro comia, verdade ou mentira, né? Mas, por que ele fez aquilo na espinha do boi? É pro boi me pegar, pro boi partir pra frente. Ele fez uma violência, ele queria, vamos te sacanear, né? Vamos botar assim. Mas, dona, o mais importante disso tudo, nós não falamos aqui ainda. Nós passamos por isso tudo, não tem nenhum revoltado, não tem nenhum assassino, não tem nenhum drogado, não tem nenhum vagabundo, né? Hoje em dia, fizer isso com essa criança, ele vai ficar revoltado, né? Vai ter que fazer terapia. Nossa terapia era pular de madrugada para fora com o pé no chão, né? Isso aqui é o importante. Né? Nossa terapia era coça. Se botar uma criança trabalhar hoje com 10 anos, que nem eu tenho ali, a gente vai preso. Não pode, ué. Não pode. Né? Que história que você tem? Falaram que você também trabalhava em lavoura, que história que você tem aí para boi? Tudo, a lavoura e boi, candeava boi com ele, arava a terra. Desde quantos anos? Desde 11 anos, 11, 10 anos. Agora, eu tô achando uma coisa interessante. Vocês têm uma relação de amor e ódio com boi, né? Não, nós gostamos do boi. Não. Eu sei, mas ó, vocês têm uma relação positiva com o boi, que o boi é um auxiliar do trabalho, mas também vocês têm umas histórias aí que... A hora que a senhora me der um gancho, eu vou falar porque a gente conversa. Esse boi campeão, ele põe tanto medo de matadouro, que aqui tinha vários matadouros na beira da estrada. Quando ele estava desse lado, ele empurrava o parceiro para lá, certo? E quando ele estava daquele lado, ele puxava para lá. Ele tinha um pavor, que ele estava lá para morrer, para ser chonchado, né? Meu pai tirou ele do toco lá, aqui em São José, correto? Moral da história, quando ele ficou velho, todo aleijado, né? Sabe disso, né? Perdeu as forças, o boi. Papai me obrigou a levar o boi lá no ataliço, no mesmo tronco, e amarrar para matar o boi, para aproveitar o boi velho. Isso eu levei, mas fui chorando. E vim embora chorando. Pegou amizade com o boi? Não, claro, a gente andava a cavalo nele. Aquele boi pra gente era um irmão, fazia parte da nossa família, né? Que ele era um boi manso, né? E bom de trabalho. Então, quando o boi responde bem, né, ao trabalho, tem uma sintonia com vocês, vira uma pessoa da família. Mas também, como é o caso do Sereno, vocês ficam torcendo para ele morrer, né? Quando o Sereno morreu, vocês festejaram? Eu estava em São Paulo. Eu estava em São Paulo. O pai também estava em São Paulo. Nós vimos ele dentro do buraco ali. Como é que Sereno morreu? O Sereno morreu, nós fomos lavrar terra pro vizinho ali. Aí tinha dado uma enxurrada uns 6 meses antes e feito um valão dentro do caminho onde a gente ia passar. E o capim tapou, cresceu o capim gordura, tapou. E eu vim puxando e eles caíram no buraco, eu saí fora, os dois caíram no buraco, Coração e Sereno. O Sereno enfiou o chifre no chão, quebrou o pescoço e morreu. O Coração ainda viveu, ainda trabalhamos muito com ele ainda. Eu tenho uma história, eu já casado 2 anos, né? Eu casei em 83 e foi em 85, né? Eu tinha um boi chamado Coringa, mal que nem o demônio. Me pegou muitas vezes mesmo. Eu nunca vi tão mal e tão bom de serviço. De madrugada aqui tinha um curral de arame, eu chegava com a canga e gritava o nome dele, vem cá Coringa, boi. Aí xingava um palavrão, né? Que era normal. Ele vinha de lá, ele cavando. Ele vinha de lá, metia a cabeça em mim assim, me babava todinho. Eu canga e brocha nele e ia trabalhar com ele, entendeu? O dia inteiro eu revezava. Ele trabalhava o dia inteiro, os outros não, certo? Aí o ladrão me pegou ele lá do outro lado lá e matou o Coringa. Tá, me roubaram o Coringa, me mataram o Coringa. Era um boi de umas 25, 26 arroba, correto? Eu fiquei meio contrariado, muito zangado, devendo e tal. E eu até, de certa forma, me conformei, que o boi era muito mal.
muito mal, me machucou muito, me pegou muito, mas era o cavaco do ofício, né? Esse já é o coringa remanescente, né? E você, qual a história que você tem de boi aí para contar pra gente? Essa história aí de amor e ódio com boi. Não, eu não tive muito ódio com boi, não. Não. Sempre se deu bem com boi, É né? porque aquela que eu já falei já antes, né? Eu já boto o boi na canga, o boi não dá certo, eu já tirava ele, eu já não insistia, né? Que eu não gosto de ter muito trabalho. E tudo dá certo quando combina. Quando não combina, você não adianta insistir que você vai ter aborrecimento com aquilo. Mas tem uns tombos de boi, você trabalhando no morro, que às vezes acontece de você cair e você tentar salvar o boi para o boi não morrer, né? E tem muitas histórias assim que aconteceu. Só que eu sou bem depois deles, entendeu? Eu aprendi tudo com ele. Ele é bem mais remanescente, porque eu tô com 63, né? Agora, quando vocês ficam falando assim, contando essas histórias de boi, que um boi é bonzinho, outro é assim, assado, dá a impressão que o boi é igual gente, né? É melhor do que a gente, né? Melhor. É muito melhor do que a gente. Boi é muito melhor. Pode escrever, muito melhor. Dá a impressão que ele tem uma personalidade, que ele tem um pensamento, ou ele gosta, ou ele não gosta, não é? O boi é o seguinte, o boi, ele só quer ser compreendido, né? É igual criança, o cavalo, mas o problema da gente mexer com o animal chama-se um só, falta de tempo. O tempo, porque o animal tem o tempo dele, correto? O animal tem o tempo dele. E nós temos o nosso tempo. E aí que às vezes a gente... Eu bati muito em boi. Eu não esquento. Eu dei muita pancada em boi, tinha que resolver, né? Eu me judiei, porque era uma judiação, mas era assim que funcionava, tinha que funcionar, tinha que resolver. Hoje eu me arrependo, entendeu? O negócio é o seguinte, eu nunca deixei um pedaço de terra para trás, sem fazer, e nunca deixei uma tora sem puxar. De qualquer maneira, ela tinha que ir pro ponto. De qualquer maneira. O boi tinha que levar ela de qualquer maneira. Então, isso é uma burrice. Porque hoje a gente sente que deu. Não deu, né? Quer dizer, o tempo é o grande remédio para essas questões. E outra coisa, né? Eu, por exemplo, eu chegava em casa, minha mulher falava assim, puta que pariu. Você chega em casa com uma ignorância danada. E tal, e brabo, e isso e aquilo outro. Mulher, se eu fosse um sacerdote... Eu chegava mansinho, mas eu lidei o dia inteiro com um troço bruto, caindo, levantando, e o arado é 75 quilos, né? Quer dizer, se eu fosse um professor, eu tinha que ter mais um cadinho de educação, mas como é que eu vou ser? O trabalho é bruto, né? Eu não vou chegar para um boi e falar assim, você pode ir agora, você pode ir logo. Eu tenho a minha vontade, então, e às vezes eu tinha esse impacto, porque a minha mulher me achava muito ignorante. Que eu o dia inteiro xingando, o dia inteiro trabalhando com boi. Só que tinha um problema, eu resolvia. E a profissão que eu fiz melhor foi trabalhar com boi. boi é um bicho tão amigo. Eu tinha um boi por nome de Carinhoso, era o boi mais brabo que eu já tive até hoje. Só que eu tava na rua, na beira do asfalto, tocando os 4 boi, cara. Passava um carro do meu lado, o boi, ele tentava me proteger igual que eu fosse um bezerro, igual que eu fosse um irmão dele. Passava um carro do meu lado, ele tentava me proteger o tempo todo. É por isso que a gente que mexe com boi, põe amizade, porque a gente vê o quanto o bicho gosta da gente. Eles gostam mais da gente do que a gente às vezes deles, entendeu? É uma coisa que você não tem explicação o quanto um boi gosta de você. Você me fez lembrar, entre esses coringa, numa época eu tinha 8 boi carreiro,
Eu soltava aqui e tocava pro lado de lá. Eu via, ele pegava. Eu gritava com um fulano, entra na fila, a fila. Tudo ia na fila. Esse Coringa, quando via uma pessoa, correto, que ele bulia a orelha, eu gritava, Coringa, boi, volta pra fila. E ele voltava. Ali tem uma esquina ali, tinha um bueiro. E tinha uma velha em pé, bem no ponto do bueiro. Era noitinha, né? Aí eu gritei com ela, dona, faz favor, a senhora fica mais pra trás que tem um boi brabo aí. Ô, seu filho é disso, filho daquilo, você toca boi brabo na estrada, Eu fiquei olhando o boi, contou e partiu. Quando ele contou e partiu, quando ele estava chegando nela, eu gritei, volta, Coringa, demônio! O boi voltou e ela caiu de perna pra cima dentro do buraco. Aí eu ri muito. Ela ficou xingando e eu fui embora, uai. Ele pegava até as ombros. O tio da minha mulher, o Léo você conheceu muito, né? Eu venho tocando boi de lá pra cá, tá o Coringa na guia. Eu vejo o cara na beira do barranco, do bueiro. E eu não deu tempo de eu gritar com ele. Eu gritava, ele voltava. Rapaz, socou a cabeça no Léo. O Léo caiu lá dentro do bueiro. Aí eu fui ver a Tilé. Eu era casado já com a sobrinha dele. Aí tirei ele e pedi desculpa a ele, certo? Porque a gente não pode cometer esse tipo de coisa, né? O último caso que eu vou contar do Coringa. Eu vinha lá do Alto Santo Antônio tocando Coringa e Rochedo. O Betinho tava lá comigo de companhia, tava puxando pulmãozinha, tora pulmãozinha. Eu falei, daqui lá vão tocando, mas é longe, hein? Daqui lá é muito longe, né, Henrique? Então o quê? Umas 6 horas, né? Não, umas 6 horas a pé, isso era 4 horas da tarde. Eu vim tocando, tá, conversa aí, o Betinho falou, vou com você. Eu falei, então vamos, vai lá e tal e tal. Pra cima da fábrica de doce eu encontro um amigo meu, Zé Geraldo, com um caminhão lotado de boi. Ô Zé do Boi, entra aqui, rapaz. Vão lá em cima no pasto, eu solto o gado e trago você, rapaz. Manda seu empregado ir tocando boi. Eu falei, não, Zé, o cara não é meu empregado, ele tá de companhia comigo. Aí tá, aí foi. Quando eu tava bem na fábrica de doce, eu escuto o barulho do caminhão. Escuto o barulho do caminhão. E levei a vara no Coringa aqui. O caminhão bem aproximando de mim, rapaz. Levei a vara no Coringa para ele dar passagem pro caminhão. Eu não sabia que era o Zé que tava voltando. Podia ser outro carro, né? Rapaz, quando eu levei a vara aqui, o Coringa me soltou os 2 pés aqui, que eu caí debaixo do caminhão, eu escutava o caminhão fazer ti. E eu dava aquela vontade de voltar. Meu corpo não comandou. Ele, sem brincadeira, ele parou o para-choque, ele tá vivo. Lá em Duarba. Ele parou o para-choque, assim, o para-choque do caminhão dele contou em cima de mim assim, ó. Entendeu? Aí ele queria que o cara que tava comigo tocasse boi até em casa aqui. Eu falei, não, ele não é meu empregado. Muito bem. Vim embora pulando num pé só, deixei o rapaz que era de São José, certo? 5 horas da manhã eu tava em pé. Fui lá pro sítio trabalhar. E o Betinho veio comigo, ele veio para tirar uns pau e tal. Ele falou, rapaz, ontem, se tivesse mais uns 100 metros, eu ia dormir na beira do caminho. Eu falei, cheguei em casa, fui lá no sítio do papai, que era do papai, botei os bois, voltei, tomei banho, quem tem janta, eu jantei, tô mancando, estamos aí, né? Eu contava do Sereno aqui. Tinha um velhinho aqui, o nome dele era Davi. Ele tinha tanto medo do Sereno, que aí um dia ele me contou um sonho que ele teve com o Sereno. Eu falei, como é que foi o sonho, Davi? Ele falou assim, rapaz, eu sonhei que o Sereno chegou perto de mim e falou assim, você é bobo, Davi, eu não vou te pegar, não. Essa do Sereno comigo, o João Tula. Nós estávamos na terra aqui embaixo, tem um lugar chamado Mineira, onde era o campo antigo, certo? O João Tula mandou eu tocar o Sereno e o campeão, para cangar, pra coisa. Ele fincou a carreira atrás de mim, dentro do rio. Ele ficou de cima assim, me observando. Isso era menor que esse menino aí. Papai era um cara que tinha bastante juízo. Nós somos um sobrevivente. Mas filho naquela época era descartável. Morria um, fazia outro. Sobrevivente. Né? Mas tá bom, eu já conversando tudo. Eu sou casado com a minha mulher, tem quase 40 anos. Esse dia ela ligou, tava tocando boi lá. Aí eu peguei o telefone e falei, mas não, ainda tem assunto? Ela falou, tem ainda. Eu falei, então tá bom. Depois de 40 anos tendo assunto. Essa canga aqui é a canga de carro de boi, certo? É a canga que ela é torta, não tem chapa para engatar o carro de boi aqui, certo? Essa canga, próxima canga, essa canga de Araterra. É uma canga com a chapa
para pegar o gancho e engatar na corrente no arado, certo? Isso aqui é a canga de araterra, ali é a canga de carro de boi. Para peso? Para peso, aquele para madeira. Isso, para puxar madeira, essas coisas, usa essa canga aqui. Essa canga aqui só usa para o carro de boi, por quê? Freia a hora que o boi para, essa canga vira. No que ela vira, o boi para, entendeu? Aí só serve para o carro de boi essa canga. Em terra não tem perigo, carro de boi não. Não, vamos coçar para engatar aqui, vem cá ligeiro. Vem cá ligeiro. Vem cá ligeiro. Vem cá ligeiro, fica do lado do desafio, rodar, vai encostar aqui na frente. Vem cá ligeiro. Aí. Meu Deus do céu, vem cá. Pelo lado esse carro daqui, ó. Não, baixa o caminhão. Vem cá, desafio, vem. Vem cá, é isso. Eu vou virar pra lá, você encosta o desafio, porque o desafio você encosta aqui. Isso, vai empurrando. Isso. Já dá pra engatar, ó. Aí. Engata sem prevenir. Vem cá de giro. Vem cá de giro. Vem cá de giro, vem. Fácil. Vem cá de giro. É isso aí. Só pra gente encostar. Aí vem cá, vem cá, bonzão. Vem cá de giro. Deixa eu botar a corrente aqui. Aí, desafio. O desafio. Atrapalhar. Atrapalhar. Cuidado se você pode. Cara de giro. Oi. Tá rodando. Deixa eu apertar, eu vou. Tem que apertar o carro agora. Apertar o carro aí. Aperta por baixo aí. É lá aqui na frente. Cara de giro. Cara de giro. Ai. Na lida com os animais, é importante destacar a maneira pela qual os carreiros se comunicam com as juntas de bois para obter obediência. Para tanto, usam uma linguagem ou gestos típicos que os animais entendem como que por encanto. O carreiro precisa ser permanente para conhecer os bois e estes a ele. Não se pode lidar com bois tendo cada mês um carreiro diferente. Basta a voz do carreiro chamando os bois pelos nomes e a junta obedece. André, você é carreiro? Sou na fazenda, a gente mexe com boi lá onde eu trabalho, na fazenda Rio Grande. A gente ara a terra, tem 10 boi carreiros, nós somos 6 aqui hoje. A gente comemorar aqui, o serviço mexe com boi desde 5 anos, com meus avôs, lá em Minas. Aí vim para o estado do Rio e mexo com boi aqui de novo. No estado do Rio, graças a Deus, mexo, aprendi com meus pais, com meus avôs, tá no sangue. Todo mundo na família da minha casa mexe, meus irmãos também mexem. E hoje em dia eu estou aqui na fazenda Rio Grande, tá o Zé. A gente mexe com boi aqui na fazenda Rio Grande. A gente aí tem que cultivar os boi, que está acabando, não pode deixar acabar o carro de boi, que isso era tradição, de plantava milho, candia muito para puxar milho, feijão, café. Hoje em dia não tem mais isso, acabou. Ninguém puxa mais nada, tem que ir na fazenda que nós aramos a terra, tem um carro de boi para nós aí, mas é na fazenda. Primeiro tinha muito boi de carro. Era fila, carro de boi, hoje acabou. Quem tem que conservar os carros de boi, guardar, para quando tiver uma festa, para levar, para lembrar do velho tempo, né? Todo mundo gostava. Os carreiros mesmo, Deus já levou tudo. Tem hoje, os novos aí, mas era muito boi. Obrigado por tudo.
você é carreiro? Qual é o seu nome todo? Zé Borrell. Trabalhei muito tempo com boi, agora eu já estou perto de aposentar, estou parando. Mas trabalhei muito tempo, já vim do meu pai, dos meus avôs também, que mexia com boi, cavalo. Isso é uma cultura que a gente não pode deixar passar, né? Infelizmente o estado do Rio está perdendo isso, né? Minas, São Paulo ainda existe muito, mas aqui... No lado que eu moro tem muito carro de boi, né? Em casa mesmo tem 6 carros de boi onde eu moro em Minas. Qual a região de Minas? É Leopoldina. Leopoldina? Você é mineiro também? Não, sou bonjardinense mesmo. Infelizmente a gente não pode deixar essa cultura acabar, né? Tem que trazer, mostrar para as crianças. Tem muitas crianças aí que nunca viu um carro de boi puxando um tora, um milho, nunca viu, feio. Capim, nunca viu. Então tem que mostrar para ver que... para não deixar acabar. E qual é o grito de guerra aí para segurar essa turma? Tem que inventar, né? Tem que inventar. Canta aí pra gente. É boi, como é que é? Não, chama o nome dos boi, né? Não é só pro não, só... Aê! Boa! Tem que gritar, né? Tem que gritar. Só conversar, aí vai embora o nome do boi, devagar. Não pode gritar, senão endoida. Tem que ser devagar, o boi tem que conversar. Não cheguei pegando, quietinho. Não pode gritar não, senão endoida. Senão tem que ser dócil. Então tá. Tem que ser com muita calma, senão endoida. Senão fica bom, senão tem que ser com muita calma, tem que ser com carinho. Ainda mais eles que não estão acostumados a adaptar a trabalhar na fazenda. Na fazenda, no mato, no meio do pasto, arando terra, agora bate dentro da rua, tem que ter calma com eles, porque eles podem ficar meio apavorados. Nunca entrou na rua. Apesar do progresso no campo dos transportes e da campanha contra o velho e moroso carro puxado por bovinos, como representante de uma época atrasada do passado colonial, as juntas de bois ainda são utilizadas nas atividades agrícolas de pequenos produtores rurais na aração da terra, principalmente nos morros, onde os tratores são proibidos. Meu nome é Jorge Teixeira de Queiroz, eu sou diretor do Colégio Dom Pedro I e como atividade extra a gente exerce a função do campo, né, do agronegócio, da agropecuária. Nós mexemos com cavalo, leilões de cavalo, pela Fiel Leilões, e meu filho também mexe com a fazenda, mexe com boi, não só de corte, como gado leiteiro, e também trabalha, tem os bois de carros, bois de arado, né? De arar a terra, porque tem muito local que o trator não pode subir, então é necessário os bois. Seu Jorge, quais são os personagens envolvidos nessa atividade em que você trabalha com boi na agricultura? Olha, precisa ter sempre o carreiro, né? Que é sempre o líder, que coloca os bois no carro, que os bois, os animais acostumam muito com ele. Tem o candeeiro, é o cara que candeia os bois, que vai à frente para mostrando aonde os bois vão passar. E ainda tem o homem que pega no arado, né? Quando a gente está arando terra, então precisa estar no cabo do arado para os bois correr na leira, que a gente chama, no lugar certinho e voltando para ir podendo arando e fazendo curva de nível nos terrenos, onde o trator é impossível fazer porque os terrenos são íngremes. Pois é, essa é uma discussão que a gente tem, que eu tenho colocado, essa questão da substituição do boi de arado, né, pela máquina. Então, realmente,
em certos tipos de terreno é insubstituível o trabalho do boi, né? É insubstituível. Eu acho que o japonês foi muito longe com máquinas. Eles são realmente as melhores máquinas, são do Japão, mas eles vão ter que inventar um trator ainda para substituir o boi. Porque nos terrenos íngremes, principalmente na nossa região, que tudo é acidentado, tem local que não tem como arar com trator. Muitos você vai encontrar alguém falando, conversa, eu aro com o trator descendo, vai causar erosão no terreno. Porque o boi, além de arar, ele não deixa acontecer a erosão, porque ele ara em curva de nível. Então isso vai com que a água vai batendo, vai dando aquela escala e não fazer aquelas crateras como era de morro abaixo. Então o trator no lugar íngreme só pode arar de morro abaixo e com isso vai causar erosão no terreno, não tem a menor dúvida. Então o boi, eu acho até aqui pelo menos, que a idade que tenho, que o conhecimento de 40 anos mexendo, ainda não vi nada para substituir o boi nesse processo de arar no terreno íngreme. Acho que o boi é insubstituível por enquanto. E essa questão desse ranger do carro, existe... por que tem essa coisa, o canto triste, né? A gente tem muita coisa na literatura, na poesia, sobre esse ranger do carro do boi. O que provoca isso? Isso é uma tradição, né? O carro de boi cantador veio de uma tradição, é o contato da madeira. Só a madeira própria que rolando uma na outra no eixo causa então esse som que a gente fala que o seu carro de boi é cantador, porque tem aquele que faz isso, tem o que não faz. Então ali se aperta no eixo 2 apertadeiras e vai aperta um pouco, a madeira comprime no eixo e ao passar uma na outra quando esquenta, então quanto mais esquenta mais ele canta. E aquilo ficou da tradição como um canto triste do carro de boi, nas histórias das músicas de Sérgio Reis, tem muito que uma coisa, o Almir Sater fala muito nisso, então tornou-se tradição, mas é realmente provocado pelo contato da madeira apertada no eixo. Aproveito a oportunidade para parabenizar a Luau TV, toda a equipe, porque é tão difícil o homem do campo ter algum apoio. O homem do campo só tem crítica, né? E não sabe que é o campo que bota comida na cidade, né? Tudo na cidade depende do campo, mas é muito difícil as coisas no campo. Veja como hoje nós podíamos ter aqui a ajuda da prefeitura com um caminhão para bois, para nós termos mais carros de bois em contato, mas não foi possível. É tudo feito ao nosso custo da associação aqui, que tem dificuldade, mas graças a Deus conseguimos fazer esse evento. Então vamos parabenizar a Luau TV, que veio nos dar essa força e quem sabe isso vai aumentar a possibilidade de pessoas entenderem que o homem do campo, que o boi, que tudo na agricultura é necessário para a cidade. O carro de bois foi o único meio de transporte nos 2 primeiros séculos da colonização do Brasil. Porém, na segunda metade do século XVIII, passou a ter a concorrência das tropas de mulas, que seria o principal meio de transporte de mercadorias nos séculos seguintes. Os carreiros foram sendo substituídos pela figura estoica do tropeiro. Em algumas partes do país, em razão da falta ou precariedade dos caminhos, notadamente nas serras, adotou-se o transporte por mulas, burros e jumentos.
Na celebração do bicentenário de Nova Friburgo, o carro de boi não foi esquecido pelo Distrito Agrícola de Campo do Coelho. Hey.